do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonável por Altivo, Caríssimo e Panfiro. A lição 16. Humildade sempre. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade e benevolência. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. A aprendizagem deve ser constante em todos aqueles que, de algum modo, administram as sociedades, o conhecimento ou o lar terrestre. Cada vez que o homem se deparar com a própria natureza, observará que em si existem sementes de autoritarismo, que precisarão ser combatidas com o mesmo esforço com que se combatem outros defeitos que se possua. O sentimento do poder, o sentimento do comando, faz com que as criaturas criem uma atmosfera extremamente difícil em torno de si, impedindo o seu progresso espontâneo. Como é que se dá o progresso espontâneo nos seres? Se todos observarem, verão que o ser humano passa por 3 fases distintas. A fase primeira, em que ele aprende, a fase segunda, em que convive com outras forças, e a fase terceira, onde exercita todo o seu poder, sua potência de espírito. Essas seriam, pois, as fases da vida que corresponderiam, respectivamente, à infância, à maturidade, à velhice. Na fase de aprendizado, nossa posição é de humildade. Adequamo-nos ao conhecimento que nos é trazido, ouvindo com atenção aos que nos ensinam. A partir de um certo momento, consentimos, podemos assim nos expressar em conviver com aqueles que igualmente dominam. Essa é uma fase perigosa, porque dá ensejo às lutas, às tentativas de afirmação. As forças com que convivemos são facilmente testadas por outras que desejam ver de quem é a liderança. É uma das fases mais complexas do homem, e se ele não tiver humildade para compreender e aprender, certamente começará aí o seu calvário, ditado pelo autoritarismo. Na idade amadurecida, quando todos, por força do progresso do indivíduo, reconhecem nele a autoridade máxima ou poder de comando ou autoridade de liderança ou ainda a simples posse de um bem. Nesse momento, o ser, sentindo-se capacitado a comandar, pode deixar-se envolver pelo sentimento do mando, do poder, e eis que se turbará se não houver, para conter suas forças, a humildade necessária ao progresso de cada um. Nessa fase também, o homem é testado, não diante da coletividade, mas diante da própria consciência. Como ele se sente perante qualquer criatura ou qualquer situação. É nesse momento que Deus testa o indivíduo. Aprendamos com a doutrina espírita e com a lição de hoje que o caminho ideal para todos os aprendizes do bem é o sentimento da humildade. Que Deus a todos nós ajude e abençoe. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Paz. Mensagem recebida em 4/10/2000. Então, na mensagem de hoje, vamos aprender aí mais um pouquinho com esse companheiro que é Baltazar, um espírito tão superior a nós, que ele vai nos trazer para que a gente reflita sobre a humildade. Essa atitude, essa virtude, que ainda é tão difícil para todos nós, né? Mas ele vai ali no início da sua lição nos falar sobre uma coisa que ele está sempre falando. O Baltazar é muito afeito a isso que ele traz lá no início da sua lição, né? Está sempre nos chamando essa atenção, e todos os espíritos superiores, que é sobre o aprendizado. O aprendizado deve ser constante, como nos chama Baltazar. Como seria isso?
Na nossa vida, podemos aprender com as lições que passamos, com as situações que passamos na vida de encarnado, podemos aprender observando as situações que estão à nossa volta, com atitudes até do outros, não para julgar, mas para ver o que eu faria se eu tivesse nessa ou naquela situação. A casa espírita, que nos traz tantas possibilidades de estudo, né, através da doutrina espírita, nos chamando a grupos de estudo, encontros, palestras e tantas possibilidades. Esses espíritos superiores que nos trazem tantas mensagens, para quê? Para que esse aprendizado seja constante. Para que eu possa entender o que é a humildade, como nos fala aqui Baltazar. Humildade sempre é o título de hoje. Será que nós já somos humildes? E aí é tão difícil, às vezes, né, nós achamos que somos, nossa, mas eu fui tão humilde, e muitas vezes aquela humildade não é bem humildade, porque humildade não é eu não ter uma atitude, eu não falar, eu não ter ter uma atuação no contexto onde eu vivo, né? É, humildade é eu entender quem eu sou. Por isso que Baltazar fala lá sobre o autoconhecimento, tão importante. Precisamos olhar para dentro de nós. Somos autoritários, como Baltazar fala em algumas situações, no nosso lar. Queremos que o outro faça aquilo que eu quero e eu acho que só eu sou certo, que aquela minha ideia é a melhor ideia do mundo. Isso é autoritarismo. Será que realmente é? O outro vê por um outro ângulo, por um outro ponto de vista, como nós temos lá no Evangelho, que é um texto que eu gosto tanto e que precisamos estar olhando a vida com um outro ponto de vista, não só o meu. Cada um tem sua experiência e cada um percebe as coisas de uma maneira diferente. Quando eu falei dos estudos em grupo na nossa casa, na casa espírita, o estudo em grupo nos traz muito isso. Um texto que a gente lê, aí a gente vai estudar aquele texto, aquela frase, aquele parágrafo em grupo. Eu vi um aspecto do que está escrito ali, o outro viu um outro aspecto, o outro viu um outro aspecto, e isso se faz uma colchinha de retalhos e saímos dali daquele grupo de estudos com as instruções desses espíritos superiores, com muito mais possibilidades, com muito mais entendimentos. Porque o entendimento vai de acordo com aquilo que eu tenho de experiência nessa vida e em outras também, porque estamos aqui, o nosso arquivo mental está aqui. Não perdemos nada do que já aprendemos até aqui, não só nessa encarnação, como em várias outras. Então, por isso esse autoconhecimento é tão importante. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, fala muito disso, né? Que é uma frase muito antiga, que estava lá no Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vai nos dar um passo a passo de como fazer esse autoconhecimento. Olharmos para nós, nos fazermos perguntas. Como é que eu estou percebendo essa situação? O que eu preciso aprender nessa dificuldade que eu ainda não aprendi? Porque é isso que acontece. Eu estou sendo autoritário ou eu estou sendo humilde nessa situação? A citação que está aqui nessa mensagem de Baltazar, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, no item 8, ele vai nos falar, né, para que atinjamos o reino de Deus que Jesus nos prometeu, a felicidade, nós temos alguns passos. Ele nos dá o passo da abnegação, humildade, caridade e benevolência. Uma coisinha ligada à outra. Eu estou sendo benevolente comigo e com o meu próximo? Porque às vezes temos várias situações, somos benevolentes muito conosco e duros com o outro. Ou muitas vezes somos ao contrário, somos muito benevolentes, eu aceito a opinião do outro, eu deixo que o outro seja o que ele é e sou um carrasco comigo mesmo. Então precisamos ter esse caminho do meio, esse equilíbrio, né? Então, e Baltazar vai nos falar sobre uma situação que é muito própria do nosso momento, o sentimento de poder.
Muitas vezes, até dentro da casa espírita, muitas vezes, né, nós passamos por isso. Estamos à frente de algum trabalho, porque já temos aí um conhecimento maior, uma possibilidade maior. E se estamos à frente de um trabalho, é para quê? Para que eu aprenda como lidar com aquilo. E muitas vezes acho que aquele trabalho é meu, eu tenho todo o poder naquilo ali. E em várias situações da nossa sociedade nós vemos isso, né? E aonde que nós temos poder? Apenas nas minhas escolhas, apenas nos meus pensamentos. E muitas vezes não nos atentamos para isso. E aí, né, estamos aí sendo autoritários ao meu redor, na minha família, no meu trabalho, e Baltazar fala, impedindo o progresso que é espontâneo. Por que, que o progresso é espontâneo? Porque o progresso faz parte da lei de Deus, lei de progresso. Somos espíritos em progresso. Estamos fadados, a única fatalidade que nós temos na nossa vida é o progresso. Vamos progredir. Agora, podemos progredir mais lentamente, com mais dificuldades, com mais dores, ou podemos, né, utilizar os recursos que a doutrina espírita nos traz, os recursos que Jesus nos deixou, né, da caridade, de olhar o próximo, a fala de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus, entender as suas leis, saber como me conduzir diante das situações que a vida me oferece e saber que eu estou sob essa lei de Deus, desse Deus bom e justo, que Ele vai me dar aquilo que eu tenho condições de passar, né? Se amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não me conheço, se eu não me amo, do jeitinho que eu sou, né? Mas eu tenho que olhar primeiro para mim, para depois eu saber ali quem é o outro, né? Mas isso no nosso dia a dia é tudo meio junto, é misturado e precisamos, por isso, estudar incessantemente, como nos fala Baltazar, para que a gente possa compreender todos esses contextos. E Baltazar vai nos dar ali um passo a passo dessa evolução. Ele fala que existem três fases distintas na evolução do homem. A primeira frase é onde ele aprende. E isso nós já vemos aprendendo com Jesus, quiçá mais bem anterior a Jesus, porque os conceitos da doutrina espírita são de todo sempre, né? E aí nós já sabemos há muito tempo. Jesus veio confirmar tudo isso, né? E aí essa primeira fase é o do aprender, que praticamente nós já passamos, ainda estamos aí aprendendo algumas coisas, mas já passamos. A segunda frase, que é conviver com outras forças, que é o que nós estamos fazendo aqui na nossa encarnação, convivendo com outras forças, com outras ideias, com outros momentos, né? E a terceira fase, onde nós exercitamos, né, com todo o seu poder, toda a sua potência de espírito. E como está esse nosso exercício no nosso dia a dia? Estamos na encarnação exatamente tendo essa oportunidade do exercício. Como está sendo isso na minha família, no meu lar, né? Que às vezes temos tantos embates, no meu trabalho material, dentro da própria casa espírita, né? E aí Baltazar vai nos falando que é através desse exercício, desse passo a passo, que nós vamos angariando essa humildade necessária ao progresso de cada um. Esse sentimento de humildade, ele vai sendo construído passo a passo, momento a momento, a partir de todas as dificuldades. Então, que possamos pensar, estou sendo autoritário? Eu estou querendo que o outro pense como eu estou realmente tentando exercitar essa humildade que ainda não temos, mas que é possível que eu comece desde hoje a exercitar. A caridade é um grande passo para isso. Eu olhar qual é a necessidade do outro, olhar o outro como esse irmão, que apesar de eu não entender bem, mas ele está nesse caminho evolutivo tanto quanto eu. Que Jesus nos abençoe e que possamos cada vez mais angariar essa humildade, praticar, mesmo que seja em pequenas doses, no nosso dia a dia.